A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica, poderosa oportunidade, porque é assim que nosso Deus faz. Ele pega o laço, ele parte, corta, arrebenta, para que você escape. E eu e você escapamos. Há uma guerra espiritual. Em 24 horas, ela não para. Porque o Senhor nosso Deus disse que o combate só termina no dia que o bom combate é entregue a Ele. Porque vai ser bom combate porque você entendeu que você tinha um dono e que esse dono, você tem um dono. E que esse dono é que te dá direção, te dá instrução, te guarda na saída e na chegada e desde agora até um sempre. Porque esse é o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus que acende o azeite dentro desse candelabro, né? Assim, coloca o óleo, o azeite e o candelabro fica aceso, a tocha acesa, porque ele é a luz deste mundo sobre sua vida. Então não vai ter escuridão que tente oprimir seu ouvido para que você descrê do que ele disse para sua vida. Amém? Poderoso, majestoso, grandioso, imbatível, tremendo em cima do mar. Nós pedindo ao Senhor que seja vós e conosco, nada de nós e tudo teu, Senhor, e que diminua nós para que o Senhor apareça, cresça, 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 e que a tua palavra verdadeira, limpa, boa, eficaz, vai sendo entregue conforme o teu querer, nem menos, nem mais, mas na tua palavra, e já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Eita, Senhor Jesus, maravilhoso. Faz um coração para Jesus Cristo. Aí nos comentários. Coloca o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha. É uma ferramenta maravilhosa, na qual muitos fazem um bom uso, mas muitos também fazem um mau uso. Mas Deus disse que deixou os cavalos. Chegou um momento que os cavalos permaneceram. E aí cada um escolhia como ia usar essa instrumentalidade sobre os cavalos. Deus está dizendo que os cavalos hoje é a internet, né? É o mundo online, que o que acontece aqui simultaneamente do outro lado do mundo, que já é noite, ó, entre o hemisfério sul e norte, e aquele movimento do sol sobre a terra, aleluias, vai se cumprindo os dias e as noites para algum lugar e dia para outro lugar, aleluia, que são os movimentos da, né, transição da terra. Deus vai dizer que as particularidades ele faz como ele quiser, irmãos. Eu gostaria também que vocês se atentassem na descrição a todo dia. A descrição todo dia. Fica naquela parte que tem o nome do canal. Se inscreva no canal pequenininho e tem escrito mais. Você clica ali no mais, porque vai aparecer todo o conteúdo da descrição e todo dia tem uma ação profética lá. Todo dia tem a parte da palavra que foi entregue. Todos os dias, quando tem oportunidade, vai estar lá a descrição e lá grandes coisas têm sido realizadas. Pessoas têm tomado posse, porque quando você toma posse, crê. Além de Deus também, ele coloca uma fé na qual ele, aleluias, ele pode de alguma forma falar conosco. Eu peço perdão, irmãos, porque quem tem vizinhos, glória a Jesus, é assim que acontece. Mas Deus diz que cai por terra. O Senhor nosso Deus envia anjos dele, acampa na sua porta e tudo se cala, até mesmo um vento que vem para te surpreender, que você possa perder nessa batalha. Mas Deus, na batalha está presente, ninguém perde. E Deus está no controle e ele manda o vento calar-se para a glória do nome de Jesus. É algo fora do normal que não acontece esse horário. Glória a Deus. Amém? E tá lá para que você possa ali declarar, para que você possa, aleluias, proclamar, porque liberação está sendo dada do céu sobre essa descrição, porque todo dia é direção do Espírito Santo para que possa alcançar sua vida de libertação, sua vida de restauração, sua vida de renovo, sua vida de que pela primeira vez, conhecendo Cristo Jesus para se tornar seu único Rei, Salvador, consumador da sua fé. Está nessa descrição. Toda a direção de Deus para que sua vida seja alcançada. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. E é assim que Deus faz. Glória a Deus. Vamos para a palavra da oportunidade. E ela está aqui. Eu só estou... Aleluias. Eu amo dizer para vocês o que estou realizando. Eu só estou abaixando o volume. Para a glória de Deus. Hoje nós vamos em João.
O discípulo que Deus escolhe assim a dedo, quem fica, quem não fica. Aleluia. Quem permanece, que tem missão ainda, quem ainda não, a missão se conclui. Aleluias. Esse é o nosso Deus que diz que quando te libera de uma situação, não fala de missão se conclui, estou dizendo que é o término da sua caminhada, com o seu combate. Aleluias. É que tem algumas missões que tem um ciclo que se completa, é desse sentido. E que se completar um ciclo, vem um novo ciclo. Para que as obras completas se realizem sobre sua vida. Vamos com diligência, com todo cuidado e zelo, para a glória do nome daquele que é o Rei da glória, do nome da palavra. E ela é linda, eficaz, verdadeira. João, capítulo 10. Esse é Deus maravilhoso. Ele faz como ele quer, viu, irmão? Ele não falha, ele é grande. E tudo que é impossível, ele faz se materializar na impossibilidade dos olhos dos homens. Amém? A partir do versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim na palavra: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniam-se ao seu redor. Aleluia. É marcando aí Deus conosco, o Espírito Santo de Deus, fazer a gente voltar aqui. Aleluia. E dele o perguntaram, era ao redor dele, de Jesus: até quando nos deixará? Isso aqui é tremendo. Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Eita Deus. E Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creram. Não crê. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam de mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar de mim. É maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluias. E novamente os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai, porque qual delas vocês querem me apedrejar? Aleluia. No 33, versículo 33. E responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se representa como Deus. Aí Jesus vem aqui no 34. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? E se ele chamou Deus aqueles a quem veio a palavra de Deus? E parou aqui. Perceba que foi o versículo 34. Não foi muito acaso, não. Anota aí 34, porque Deus responde nos números. E se você somar, dá o nome perfeito do Senhor. Jesus, ele fala, ele responde por parábolas. Quando fala aqui de incredulidade, que Deus não duvide, que Deus faz materializar situações para poder realizar as obras sobre a sua vida. Cristo foi um do ato que ele fez para poder o apogeu, para a totalidade das promessas se cumprirem na vida daquele que ele veio como Messias, a luz do mundo, na qual João diz tão bem no versículo 9 do capítulo 11. É a luz deste mundo, e quem está sobre ela não tropeça em pedra. Jesus tinha tudo cronometrado. Tudo cronometrado, que eu digo, muito mais que pensado, planejado. Ele era o detentor de toda a informação, de todo o conhecimento, de todo o poder, porque ele era Deus, e esse Deus estava como carne, como João descreve no capítulo 1. E a carne era a verba, essa verba era Deus. E a gente vai para lá, porque Deus é tremendo. Quando ele faz, ele faz. Quando ele diz. Quando ele escreve. Ninguém tira, ninguém revoga. Eu quero que, glória a Deus, que Deus possa aí usar você entender a voz do Senhor.
E Jesus, assim, passo a passo. 33 é o ministério dele que se completa. Eita, Jesus, do combate. Eita, o Espírito Santo, ele, quando ele revela a manta, ele fala como ele quiser. 34 termina no número 7, profético de Deus, o número da perfeição, porque no 4, no versículo 11, quando começa a próxima etapa do apogeu do Senhor Jesus, para que o diabo perdeu, porque a chave do inferno está na mão de Cristo, na qual ele é dono do céu e da terra. Ele disse: somos um Pai e eu somos um. Jesus falou e ele é o rei. E eu sou serva deste reinado. Eita, e Deus está te chamando para você ser serva desse reinado. Você não vai ficar lá como visita e hóspede. Você vai estar lá como filha, porque Jesus é lindo, ele é um intercessor grande, ele é o que revela, ele é o que cura e que liberta. E quando ele diz que é o Pai e eu somos um, é porque quando ele intercede, o Deus vivo ao lado, Deus Pai Todo-Poderoso, ninguém consegue tirar da mão dele. Vai pegando aí que Deus está falando. E o 4 é o quarto dia que ele veio e fez, ressuscitou Lázaro, e aí a casa caiu pro inferno. E esse estribuchou inteiro Satanás, porque a casa caiu. Porque Deus, irmão, no Nordeste, Deus permitiu falar essa palavra. Que a casa cai, desmoronou. O sonho do inferno acabou porque foi sacramentado, no qual lá os grandes profetas dizem que o Cordeiro. E tão perto o profeta, tão perto que ainda nesse momento ainda o seu primo estava em vida. Eis que eu vou adiante. Eita, né? No deserto clamando a voz. Eita, para aqueles que virá após mim. Não foi assim? Esse é o nosso Jesus. Deus tão grande que em apenas um instante faz tudo se concretizar. Aleluias. A incredulidade dos judeus foi tamanha, daquele grupo seleto que não abria mão de suas beneficências, dos seus benefícios, da sua vida confortável, da sua vida de lobos gulosos que queria tudo e proclamava a palavra de Deus em cima da palavra da Torá, na qual criando e praticando, né, a sua religião judaica, na qual Deus conosco na terra, Jesus, conhecia tão bem e respeitou e ficou em cima dela, porque Cristo, quando tinha 12 anos, estava no templo falando com aqueles homens sábios. E sua mãe procurando ele, desesperada. Deus está aqui falando, viu? É porque mãe se desespera. Diz: não se desesperem, apenas um instante eu faço tudo se realizar. Basta você crer. Aleluias. E se coloca em posição. E Jesus estava ali diante de um momento muito importante, na qual ele sabia exatamente cronometrar o que estava acontecendo. Então tudo ele fará, viu, meu irmão? Pega a sua senha aí que tudo ele fará. Ele é o dono da promessa, a totalidade da promessa é na mão dele. Ele estava passo a passo sabendo o que estava realizando, porque aqueles homens é que não sabiam de nada. Jesus estava ali falando em plena celebração da festa da dedicação. A festa da dedicação também chamada como festa das luzes. Aleluias. E aí, a festa da inauguração. Porque aqui foi bem claro o texto dizendo que João disse que ele estava caminhando pelo pórtico de Salomão, pelos pátios do templo, que lá atrás foi reconstruído. E Deus diz que tantas situações em suas vidas, Jerusalém foi tantas vezes restituída, reconstruída, tantas vezes passou por domínios e era tudo para os olhos dos homens de perder e acabou. Mas muitas dessas situações, que não é o dia de hoje para falar, da mão forte de Deus que permitia e que ele mesmo usava outras mãos para que isso acontecesse. Isso foi lá na Babilônia, quando isso aconteceu em alguma das partes, que Jerusalém foi tão tomada tantas vezes, mas Deus é fiel e coloca de volta na mão daquele que ele prometeu. Por isso, né, as promessas de Deus vai viver a totalidade delas, porque Deus é o dono da palavra, da promessa que se cumpre, de obras completas em sua vida. Amém? E aí, Jesus estava nesse período, 8 dias de festa. Ele sabia exatamente o que estava ali acontecendo e realizando. Ele trazia palavras que vinham em consonância da Torá, na qual Jesus respeitou, diz: eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento por elas. Aleluias. E aqueles homens não tinham como pegar Cristo Jesus, mas vinha com pergunta, dizendo de novo para que ele dissesse quem ele era.
Deus está dizendo, não precisa você aí estar se preocupando. Está se preocupando à toa. Quem te prometeu garante de dizer quem você é. Jesus estava aqui demonstrando em obras, ali, em obras extraordinárias, quem ele era. Mas tinha aqueles dos encalços do inferno que sempre se levanta quando aqueles dão legalidades para ir atentar você, para tirar você do seu foco, seja qual for a missão que Deus diz que colocou em sua vida. Que tem um ciclo e se fecha e começa um outro ciclo de promessas dele, para se cumprir a totalidade da promessa sobre a sua vida. E aqui Jesus estava diante de fenômenos que aconteciam naquele momento. Ele sabia que aquela festa era uma festa importante, onde os judeus todos os anos comemoravam. Era uma festa que celebrava por 8 dias. Aqui diz que os candelabros, aleluias, eram acesos com velas do tamanho de 8 braços. Eu digo que um braço em média dá 1 metro, vamos supor. Serão umas velas, umas iluminações do candelabro de 8 metros. Confere. E aqui Jesus disse que por que tinha esse motivo dessa celebração? Porque lá no passado, os macabeus foram usados a favor de Deus, usando eles para derrotar uma tropa que queria tomar Jerusalém, queria tomar e destruir tudo. Então, usou os macabeus contra os gregos. Aleluias. Os sírios gregos, que queria colocar ali, instituir a religião cultural deles, de adoração dos seus deuses gregos, como Zeus, por exemplo. E aí muita gente fica distraído, muito crente sem saber. Eu dei minha filhinha um caderninho lá do Zodíaco, fica aí com a cara distraída, porque se ali Deus conosco estava na terra comemorando um ato de milagres que Deus realizou sobre o povo dele, para dar palavra da promessa que ele dá e completa, ele entrega e ele não falha. E aqueles homens estavam duvidando, e Jesus sabia exatamente por que estava acontecendo aquela festa, onde queria colocar a lei grega-síria para adorar os deuses. E aí Deus conosco na terra dizendo, já tinha dito, sua revelado para eles, que ele era o Filho do Deus vivo, todo-poderoso. E que ele é apenas um ao outro. Um somos um, dois somos um. E aqueles homens ali no encalço de Jesus. E vou falar um detalhe da festa, irmão. Neste dia da dedicação, que era um dia que chama Akanash, eu queria falar para vocês como forma de dizer que Deus fala do jeito que ele quiser, né? E essa festa, aleluia, é Kanosha. E essa festa da dedicação teve um ato do milagre da providência de Deus. Quando o templo foi recuperado em Jerusalém, aleluias, as terras do Senhor em Israel foi recuperada. E aquele grupo que queria fazer o domínio e impregnar a religião da seita de adoração dos deuses, encontrou um candelabro, encontrou pequenininho, um jarro, um vaso com óleo, que está provavelmente onde fica para usar para acender, iluminar. E ali diz, pela quantidade que foi vista, que os macabeus, quando tomou, aleluias, em favor do povo de Deus, que foi usado por Deus, que é o Sedócios, eles encontrou uma pequena quantidade de azeite, que dava só para um dia. Então, quando essa inauguração, quando essa restauração, Deus está falando de restauro, de inauguração, e vai ter festividade por restauro de Deus em sua vida. Ele disse que aquele candelabro, aquele azeite pequeno, aquela vasilha de azeite, era para ser um dia ficar acesa, ficou acesa há 8 dias. Oi? Você está entendendo que Deus fala quando ele traz uma direção, tem numeração e não é nada de zodíaco? Caiu por terra, é que Deus conosco na terra sabia exatamente a preparação, que houve uma providência divina para que um fenômeno do milagre dele, eu estou aqui, estou entregando, aleluia, essa obra foi eu que entreguei na mão desse grupo tão pequeno, e sendo expulso aquela prática que queria colocar a garganta abaixo do povo de Deus para adorar os deuses gregos sírios.
E aí aquele helenismo caiu por terra. Mas lá mais tarde, irmão, um do povo que mais se converteu na jornada da viagem com Paulo foi os helenistas. Eu disse, eu vim aqui, eu confundo os olhos desses homens sábios com as loucuras desse mundo para ele, para que saber que eu sou Deus em sua vida, sou Deus na sua história, sou eu Deus da sua família. E aqui nessa certeza que todos os judeus estavam aqui comemorando este grande dia, só que ele estava diante do dia daquele que fez o milagre. O milagre do vaso de azeite, que era um dia só, e esse azeite rendeu e ficou aceso. E aí por isso que tem essas velas colocadas, né, com estandartes ali, acendendo por 8 dias para iluminar, porque diz que era a luz daquele que deu a providência do milagre do povo do Senhor, que entregou a reconstrução. Entregou a reconstrução de uma nova vida e acabou ali de impugnar, né, a lei de Deus. Veio e prevaleceu, e não foi adoradores do inferno que aquele povo passou a adorar, foi adorar a Deus, o Deus de Israel, que na qual ele vivinho estava ali dizendo sobre esta história, e aqueles ali duvidando. Deus está dizendo, ó, pode duvidar do seu ministério, pode duvidar que nessas águas não vão jorrar o meu milagre, pode duvidar do que eu te chamei, pode descredibilizar com situações que dão legalidade ao inferno para poder zombar e te envergonhar, mas eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filho. Deus está contigo. E sobre esta obra, ele diz que é tempo de milagre. É para crer no milagre. Porque disse, aqueles que criam no milagre, disse, são as minhas ovelhas e elas me conhecem. E conhecendo o bom pastor, nada vos faltará. Deitar-me, verdes pastos, guia da vereda da justiça, promove o teu nome, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara a mesa para que os meus adversários vejam, e derramará o cálice, aleluia, transbordará, e certamente todos virão a bondade, a misericórdia de Deus sobre tua vida, filha de Jesus. E o teu joelho, ele vai sair de lá marcado, mas com a vitória, porque diz, é tempo agora de clamar e me adorar, para o meu milagre vai estar chegando. Ele diz, vai chegar, e vai chegar com festa, e festa reluzente, onde todos serão e virão, que quem reluz, aleluia, do ouro, que quem é o dono é Deus. Mas esse ouro diz, quem reluz é Jesus na sua vida, no seu dia, na sua jornada. E essa festa é comemoração. É comemoração do apogeu do Senhor, porque ali aqueles que não creram, que não era a ovelha dele, teve que engolir, viu, dizendo, ó, Lázaro ressuscitou. Deus, eu estou ressuscitando o que é morto, vem pra vida, porque eu sou um Deus grande em sua história. Em apenas um instante eu vou fazer um possível. Você vai entender que eu vou materializar situações, como naquele dia, Jesus participando da festa, da dedicação, sabendo que foi ele purinho que fez aquela providência, e que a luz permaneceu por 8 dias, e diz que a festa da luz, e Deus diz, a luz sou eu em sua vida. Aleluias, esse é o nosso Deus que faz o impossível se materializar, amém? Glória a Deus. Ele não falha, ele não chega atrasado, não tem quem duvidar, só quem não for ovelha. Quem não for ovelha vai ter que ver o milagre sobre sua vida. E Deus disse, eu confundo as coisas loucas deste mundo para que as coisas sábias possam saber que foi eu que fiz em sua vida. Aleluias. A paz do Senhor Jesus. O dono da promessa falou. E ele estava lá e disse, eu sou a luz deste mundo. E você não tropeça porque eu estou contigo. Meu milagre está para chegar. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Todos que estão ali na descrição que pede oração. Deus dá direção todas as vezes, estão debaixo de oração do sangue do Eterno. Creia que essa palavra foi para você, que colocou os nomes das suas descendências, da sua parentela, desse seu marido. É para você. Vai dizer que materializa o milagre dele é hoje. E vão perguntar quem foi, se foi você mesmo, se você tem um Deus.
Você vai dizer, vai lá, que eu vou testemunhar na descrição da oportunidade da palavra. Da serva operária de Jesus, Sueli de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade.